Shabbat Shalom, então, mais uma vez. Hoje nós vamos estudar a Parashá de número 6. Esta Parashá se chama Toldot, ou dependendo, você vai encontrar Toledot. Essa Parashá, ela corresponde a Gênesis, capítulo 25, versículo 19, e vai até Gênesis 28, versículo 9. Essa Parashá tem as suas peculiaridades. É uma Parashá curta, porém densa, muito profunda. Para os irmãos terem ideia, essa Parashá ela vai focar na vida de Yitzhak, na vida de Isaac. Essa é a única Parashá que narra a história de Isaac. Olha como é que começa a Parashá. Eis a história ou a geração de Yitzhak, Isaac, filho de Abraão, filho de Abraão. Abraão foi pai de Yitzhak. Então, essa Parashá vai contar a geração de Isaac, vai contar a sua história. Por que eu falei que ela tem a sua particularidade? Porque quando você pega o livro de Gênesis, o livro de Bereshit, você vai ver que dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, nós temos 3 porções que focam na vida de Abraão. Foi as 3 últimas parashut que nós estudamos, ela foca na vida de Abraão. Nós temos esta porção que foca na vida de Isaac, e depois nós vamos ter 6 porções em que o enfoque vai ser a vida de Jacó. Então, Isaac é o patriarca onde nós temos menos enfoque, mas não é o menos importante. Pelo contrário, na tradição judaica, no mundo vindouro, Yitzhak e Isaac vai ter mais importância do que os 2 patriarcas. O estudo de hoje, da Parashá Toldot, faz parte da série, que nós estamos desenvolvendo e que nós estamos realizando de estudos sobre o tema Os Pais da Fé. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, são, de fato, os nossos pais na fé. É eles que nós temos que imitar, é eles que nós temos que ter como referência, tá? Eles são, de fato, os pilares, os fundamentos, aonde Deus, ele vai desenvolver e estabelecer a sua carrala, a sua congregação, ou aquilo que nós chamamos hoje de igreja. Então, os pais da igreja não é Inácio de Antioquia, não é Justino, não é Tertuliano, não é João Crisóstomo, não é Eusébio, não. Os pais da igreja são Abraão, Isaac e Jacó. Os pais da fé não é Lutero, não é Calvino, não é Zwingli. Nossos pais na fé são Abraão, Isaac e Jacó. Com base em que eu afirmo isso? Com base nos evangelhos. Marca aí na sua Bíblia Gênesis 25, mas vamos comigo em Mateus 22, versículo 32. Diz assim, Yeshua dizendo, fazendo uma citação do Taná, das Escrituras, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Yitzhak e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Mateus capítulo 22, versículo 32, Yeshua está citando um texto lá de Shemot, de Êxodo, capítulo 3, versículo 6, aonde o próprio Eterno se manifestando a Moshe, a Moisés, e o comissionando a ir ao Egito para tirar o povo de Israel, ele diz, eu sou o Deus de Abraão,
eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Então nós temos essa particularidade do próprio Eterno, do próprio Deus, do próprio Criador dos céus e da terra, ele se denominando o Deus desses patriarcas. E isso, de forma alguma, não é qualquer coisa, pelo contrário, é muito importante. Esses três personagens bíblicos, essas três personalidades, são de suma importância para a nossa fé, pois o próprio Deus se identifica como o Deus dessas pessoas. Então, é a eles que nós temos que ter como referência, para que nós não venhamos nos escandalizar. Nós tivemos aí, denominados pais da igreja, que foram considerados anátemas durante a história. Quando isso causa até escândalo a alguns cristãos, por quê? Porque eles têm como referência Calvino, eles têm como referência Lutero. Não, Calvino foi um grande homem, Lutero foi um grande homem. Mas aí quando você ensina para eles que são fatos históricos, em que Hitler se inspirou no livro de Lutero para dizimar judeus, o livro de Lutero intitulado Os Judeus e Suas Mentiras, onde Lutero diz que deve sim queimar a sinagoga dos judeus, que devem colocar eles em estábulos como animais e que devem maltratá-los. O próprio Hitler, na sua biografia, diz que de três personalidades que ele admirava, um deles era Lutero. Então você vai ver que Lutero pregou o antissemitismo e Hitler executou aquilo que estava nos escritos de Lutero. E eu vi isso nos olhos de um cristão, que ele ficou decepcionado quando ficou sabendo de algo que é da história. É um fato. Outro, Calvino, que queimou um homem vivo, Miguel de Servetos, que ficou exposta a história dele aqui no Museu da História da Inquisição em Mariana, lá a imagem dele esculpida lá. Por quê? Simplesmente porque ele queria dialogar com, ele como judeu queria dialogar com Calvino, porque ele tinha dificuldade de entender a Trindade e não concordava com a Trindade como era estabelecida pelo cristianismo. E aí ele é posto numa masmorra, sendo comido lá por pulgas, depois ele é pego e queimado vivo, com seu livro amarrado aos seus pés. Esse é Calvino. E aí eles tentam justificar, não, Lutero porque ele tentou pregar para os judeus e não conseguiu, Calvino já estava com a idade avançada, justifica? Não. Então eu não tenho Lutero como meu pai na fé, eu não tenho Calvino como meu pai na fé. Foram homens, tiveram a sua influência na história, tiveram a sua relevância, e quando eu aponto os erros deles, eu não estou jogando tudo que eles fizeram por água abaixo. Porque se não fosse o movimento protestante, se não fosse primeiro a luta de Lutero contra aquilo que a Igreja Católica se transformou, hoje nós não teríamos o protestantismo. E eu sou muito grato ao protestantismo, porque se não fosse ele, hoje eu não estaria onde eu estou. Então, de forma alguma, eu estou cuspindo no prato que eu comi. Nós temos que ser muito gratos também a Calvino, porque ele que desenvolveu grande parte da teologia, foi um grande reformador também. Mas o que eu estou colocando aqui é que eles não são referência padrão para a minha vida. O padrão está estabelecido aqui. O próprio Deus dizer que ele é o Deus de Abraão. Ele se sente orgulhoso de dizer que ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó. Quem eram esses homens? Nós temos que imitar esses homens, nós temos que ter a virtude desses homens, porque o próprio Deus se orgulha de ser chamado de Deus deles. E foi os três que Deus usou como fundamento para desenvolver a sua igreja.
Então, o foco aqui é esse. Outro texto, por que nós estamos estudando os patriarcas, estamos dando um foco tão grande nos 3 patriarcas? Porque deveria ser assim. Porque o Evangelho diz assim, nós acabamos de citar Mateus 22, 32, e agora eu vou citar um outro texto do Evangelho para você, ainda em Mateus, mas agora no capítulo 8, versículo 11. Palavras de Yeshua também. Diz assim: além disso, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão seus lugares na festa, no reino do céu, com Abraão, Isaac e Jacó. Yeshua já coloca esses 3 aqui já no reino. Eu não sei se eu vou achar esses outros supostos pais da fé lá. Nós só vamos descobrir quando chegar lá. E se nós perseverarmos, formos fiéis até o fim, para chegarmos lá também. Mas Yeshua coloca, olha, vai haver as bodas, vai haver a festa messiânica no reino do céu, no reino de Deus, e quem estarão já à mesa? Simbolizando os justos. Abraão, Isaac e Jacó. Ele é um símbolo dos justos no reino, daqueles que serão salvos. Então, quem que deve ser os nossos ícones da fé? Quem que deve ser a nossa referência? Os patriarcas. Os patriarcas. Nós temos que copiar a fé desses homens, as qualidades, as virtudes desses homens. Não é à toa que Paulo vai dizer que só há lugar no reino para os filhos de Abraão. Só vai entrar no reino aquele que é filho de Abraão. E nós já aprendemos aqui que a palavra filho, ben, em hebraico, ela significa filho, descendente e tendo a qualidade ou característica de. Ou seja, se eu não tiver as características, as qualidades, as virtudes dos patriarcas, eu não vou estar sentado nessa mesa aqui que Yeshua disse. Eu não vou entrar no reino. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 4, versículo 28, ele diz que nós somos filhos da promessa como Isaac. Gálatas 4, 28. Nós somos filhos da promessa como Isaac. Então, nós somos filhos da fé de Abraão. Nós somos filhos da promessa como Isaac. Então, a nossa referência é Abraão, Isaac e Jacó. Pastor, e por que hoje não se estuda tanto nas igrejas dos patriarcas? Por que não se foca tanto na vida dos patriarcas? Eu vou te responder: por causa do antissemitismo que foi semeado e que cresceu dentro da teologia cristã. Por causa de ervas daninhas chamadas como teologia da substituição. Por isso não se foca, por isso não se estuda a vida desses patriarcas. Então, irmãos, hoje nós vamos focar na vida de Isaac, na Parashá Toldot, Parashá de número 6. Como eu disse, ela é curta, porém densa, muito profunda. Ok? Vamos extrair dessa Parashá, então, algumas virtudes do patriarca Isaac. A primeira virtude que eu quero ressaltar do patriarca Isaac e o faz diferente dos outros patriarcas é aquilo que nós conhecemos em hebraico como Akedat Yitzhak. O que é Akedat Yitzhak? Literalmente significa amarração de Isaac, ou o sacrifício
de Isaac. Aí eu te convido a voltar um pouquinho na sua Bíblia. Vamos voltar para Gênesis capítulo 22, onde nós temos a última aprovação, o último teste de Abraão, e aonde nós conhecemos um pouco também do nosso patriarca Isaac. Gênesis capítulo 22, eu quero ler com vocês só o versículo 7 e 8. Então, Gênesis 22, 7 e 8 diz assim: Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai. E ele respondeu, Rinene, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, vejo o fogo e a madeira, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão respondeu, Deus proverá para si mesmo o cordeiro para a oferta queimada, meu filho. E olha o final do versículo, é muito importante. Grife, e os dois seguiram juntos. Os dois seguiram juntos. O que eu gosto sempre de ressaltar nesse texto, Isaac não era uma criança, como é retratado em filmes, como é retratado em novelas, como é retratado em imagens. Isaac não era uma criança quando ele foi para ser sacrificado. Flávio José, que é um historiador renomado, um historiador judeu do primeiro século, muito renomado, que escreveu um dos livros muito famosos, que é a História dos Hebreus, ele vai colocar Isaac mais novo. Ele vai dar o nome, a idade de Isaac de 22 anos. Flávio José. 22 anos, você já sabe muito bem o que você está fazendo. E ele percebeu, pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas eu não estou vendo o sacrifício. E aí, quando Abraão disse para ele que Deus proverá, ambos seguiram juntos. Já a tradição judaica vai dar idade para Isaac, muito simbólica também, de 33 anos. A mesma idade que Yeshua foi sacrificado. Então, nós que celebramos Páscoa, nós sabemos que o patriarca que tem maior simbolismo com Yeshua é Isaac. Por quê? Porque Isaac foi o patriarca que escolheu se sacrificar por Deus. Uma coisa era Abraão sacrificar o seu filho amado. Outra coisa é Isaac se sacrificar ao Deus do seu pai, que pelo que nós vimos aqui no final do versículo, também era o seu Deus. Os dois seguiram juntos. Isaac recebe a fé por tradição, por transmissão do seu pai. E Isaac, ele é o símbolo do alto sacrifício por um ideal divino. Se você quiser anotar isso, anote. Porque o que simboliza Isaac? O patriarca Isaac. Qual que é o símbolo dele para nós? Isaac é o símbolo do alto sacrifício por um ideal divino. Ele escolheu se sacrificar por um ideal divino. Esse é o ponto máximo da Paraxá. Esse é o ponto máximo da fé aqui.
Quando nós falamos de Isaac, nós falamos de auto sacrifício. Quando nós falamos de Isaac, nós falamos de um auto sacrifício por um ideal divino. Então, meus amados irmãos, para nós sermos chamados filhos da promessa como Isaac, para você ser comparado a Isaac, na sua vida tem que haver auto-sacrifício. Se você não consegue sacrificar a sua vida por um ideal divino, se você não consegue sacrificar a sua vida a Deus, você não pode ser chamado de filho da promessa como Isaac. Sinto muito, mas você não tem a qualidade e não tem a virtude para estar sentado à mesa com esse patriarca. E é tão importante essa virtude, é tão importante para nós essa virtude, para nós estarmos no reino, que o próprio Senhor Yeshua colocou como requisito para ser o seu discípulo, o auto-sacrifício. Mateus, capítulo 10, versículo 38. Não é só estudar a história de Isaac e achar bonitinho. Se você não tiver auto-sacrifício na sua vida, se você não estiver disposto a sacrificar a sua vida pelo reino, pelo evangelho, por um ideal divino, para Deus, você não pode ser chamado de filho da promessa como Isaac, como está em Gálatas 4:28. Não pode. Mateus 10:38 diz assim. Vamos ler o 37 também. Quem quer que ame seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É forte essas palavras. E quem não toma a sua estaca de execução, ou seja, a sua cruz, e não me segue, o que é tomar a sua cruz e seguir? É auto-sacrifício. A cruz é símbolo de morte. Ou seja, aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ah, mas eu não posso perder isso da minha vida. Eu não posso deixar de viver isso da minha vida. Ei, versículo 39, quem achar a sua vida, a perderá. Mas a pessoa que perder a sua vida por minha causa, a achará. Eu já disse aqui, quando eu me converti aos 15 anos de idade, foi essa frase que eu vi: você está muito novo para se converter, para deixar de ter algumas práticas que é comum, é da cultura, é do povo, é da juventude. Você vai perder a sua vida. Aí eu entendi o que Yeshua quis dizer, que para o mundo eu vou perder algumas coisas, mas ao perder coisas do mundo, eu ganho o reino, eu ganho a eternidade, eu ganho a vida com Deus. Então, meu amigo, se você não tiver auto-sacrifício, se você não consegue sacrificar nada seu a Deus, você não pode ser chamado filho de Abraão, porque Abraão sacrificou seu único filho, o filho que ele mais amava, o filho da promessa. Deus pediu, e ele sacrificou, porque ele cria em Deus. E Hebreus é lindo, Hebreus diz que ele cria, que Deus podia suscitar das cinzas um outro filho para ele. Ele foi o primeiro a crer na ressurreição. Então, se eu não posso sacrificar nada, se eu não consigo sacrificar a mim mesmo em nada, em prol do reino de Deus, eu não posso ser chamado filho da promessa como Isaac. Não posso. Sinto muito, mas não posso. E eu não vou te iludir. E eu não posso me iludir. Nós não estaremos no reino dos céus se nós não tivermos as virtudes desses patriarcas e dessas matriarcas que nós estamos estudando. Ok? Então, voltemos para Paraxá, Gênesis 25. Versículo 20 diz que Isaac tinha 40 anos de idade quando tomou Rivca, a filha de Betuel, o Arami,
de Padã Arã, irmã de Lavã, o Arami, para ser sua mulher. Versículo 21. Isaac orou a Adonai a favor de sua mulher, pois ela não tinha filhos. Adonai ouviu-lhe a oração e Rivca engravidou. Ou seja, Rebeca também não conseguia engravidar. E por causa da oração de Isaac, tem uma outra versão judaica que diz que ambos oraram. Enquanto Isaac estava orando por Rebeca, Rebeca também estava orando, pedindo por um filho. Então, ambos oraram com o mesmo propósito, que era de gerar, que era de ter um filho. E, na verdade, nós sabemos que eles tiveram 2. Então, a segunda virtude que nós temos na vida de Isaac é Gênesis 25, 21. Isaac era homem de oração. Gênesis 25, 21. Isaac era homem de oração. E nós vamos ver nessa paraxá que ele ora, que ele era homem de oração. Não só nesse episódio, mas em outro, nós vamos ver Isaac orando a Deus. Então, segunda virtude que nós temos na vida do patriarca Isaac. Isaac era homem de oração. Quero que você anote isso aí. Isaac era homem de oração. Nós temos que ter uma vida de oração. Yeshua, mesmo sendo filho de Deus, você vai ver que durante toda a vida dele, durante todo o ministério dele, ele orava. Só para escolher os 12, ele passou a noite inteira orando. Então, Yeshua tinha uma vida de oração. Isaac tinha uma vida de oração. Se você for olhar a vida de Isaac, Isaac, em momento algum, saiu da terra prometida. Assim como Yeshua não saiu do território de Israel para pregar. Isaac foi o patriarca que teve a vida mais pacata, mais tranquila. E aí os rabinos vão dizer porque ele tinha uma única mulher e porque ele habitou só na terra de Israel. Então eles explicam que isso ocasionou que ele fosse o patriarca que mais viveu, o patriarca que teve mais longevidade e o patriarca que teve a vida mais tranquila. Ok? Outra virtude do patriarca é que ele teve as suas próprias experiências pessoais com o Eterno. Ele não só seguiu a Deus por tradição passada pelo pai. Ele não viveu das experiências do seu pai. Ele teve as suas próprias experiências com o Eterno. E nós temos que ter as nossas próprias experiências com o Eterno. Se eu não me lembro, se eu não estou tendo, isso tem que me incomodar. Eu tenho que ter experiência com o Eterno. Eu tenho que ouvir a voz do Eterno. Eu tenho que receber revelações do Eterno. Eu tenho que ser usado pelo Eterno. Isso deve me incomodar. Porque isso significa que ter as minhas
próprias experiências pessoais com o Eterno. Agora vamos para Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Versículo 1 diz assim: sobreveio uma fome na terra, não como a primeira fome ocorrida quando Abraão estava vivo. Isaque foi a Gerar e dirigiu-se a Abimeleque, rei dos filisteus. É o que eu sempre digo, irmãos. Vida com Deus não significa ausência de sofrimento. Servir a Deus, seguir a Deus, guardar os mandamentos, não vai te isentar de momentos difíceis na sua vida. Pelo contrário, muitas das vezes Deus vai permitir situações difíceis na sua vida para provar a sua fé. Para ver se você realmente serve a Ele por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele dá. Tem muita gente que só serve a Deus enquanto tem saúde, enquanto tem emprego, enquanto tem família, enquanto tem posses, enquanto tem as coisas. Mas o Eterno permite faltar família, emprego, dinheiro. A pessoa abandona Deus, abandona a fé. Faltou a saúde, a pessoa abandona. Não, eu servi a Deus tantos anos, eu não aceito ter uma doença na minha vida, eu não aceito isso. Nós temos que aprender com a Bíblia. Olha só, Deus manda os patriarcas ficar na terra, e o que vem sobre a terra? Fome, dificuldade, escassez. Você olha para o seu rebanho passando fome, olha para a despensa, olha para sua esposa, olha para os seus filhos, gêmeos ainda, fome. Deus permitiu que eles passassem fome. E aí, o que é? Ele se dirige à terra ali dos filisteus. E aí, no versículo 2, ele não sai da terra de Israel, e no versículo 2, diz assim: Adonai apareceu e lhe disse: não desça ao Egito, mas viva onde eu indicar a você. Versículo 3, permaneça nessa terra, e eu estarei com você, e o abençoarei, pois darei essas terras a você e a seus descendentes. Irei o juramento feito a Abraão, seu pai. Então vamos lá. Então o Eterno aparece para Isaque e fala: olha, não desça ao Egito, permaneça nesta terra, eu estarei com você e o abençoarei. Mas a gente sabe que na prática, uma coisa é a vontade de Deus, outra coisa é a gente fazer a vontade de Deus. Ele poderia ter questionado: sim, Senhor, o Senhor falou para eu permanecer aqui, mas eu estou passando fome. Então eu vou justificar a minha descida ao Egito, porque o Senhor me permitiu passar necessidade. Mas não. Isaque permanece na terra dos filisteus, permanece na terra de Gerar. Versículo 6 diz: por isso, Isaque estabeleceu-se em Gerar. E
Nós sabemos que ele teve que mentir lá, por causa da moral do povo daquele local. Versículo 12 diz que Isaac plantou na terra e colheu naquele ano 6 vezes mais do que semeou. Adonai abençoou. O que é isso? É fé. Olha o que diz a Bíblia, naquele ano, ou seja, no mesmo ano da fome. Estava tendo fome, estava tendo escassez, e naquele mesmo ano ele semeou. E o que Deus fez? 100%. A cada semente que ele plantava, produzia 100. O Senhor o abençoou. E aí, versículo 3 diz: o homem enriqueceu e prosperou muito, até tornar-se riquíssimo. E aí, o que aconteceu? Versículo 16: ele possuía rebanhos, gado e uma grande casa. E os filisteus o invejaram. O invejaram. Os filisteus o invejaram. O mesmo que aconteceu em Yeshua. Sabe por que os líderes da religião judaica entregaram Yeshua à morte? O evangelho é claro, eles o invejaram. Por inveja, o entregaram para ser morto. A prosperidade de Isaac fez com que os filisteus o invejassem. E aí, o que eles fizeram? Os filisteus fecharam todos os poços que os servos de seu pai cavaram durante a vida de Abraão e os encheram de sujeira. Abimeleque disse a Isaac: você deve se afastar de nós, pois se tornou muito mais poderoso que nós. Por isso, Isaac partiu, acampou no vale de Gerar e viveu ali. E aí o que acontece? Isaac abriu outra vez os poços cavados durante os dias de Abraão, seu pai, o que os filisteus fecharam após a morte dele. E chamou pelos nomes que seu pai lhes deu. Tradição isso aqui. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram uma fonte de água. Contudo, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando: essa água é nossa. Por isso ele chamou o poço de Eseque. Discussão. Ou, em outras versões, intolerância. Guarda essa palavra. O poço chamado intolerância. Intolerância judaica. Pois eles discutiram com ele. Eles cavaram outro poço e houve discussão por causa desse também. Assim, ele o chamou Sitná, inimizade. Inimizade. Intolerância, inimizade. Ele partiu dali e cavou outro poço e não houve discussão por causa dele. Então, ele o chamou Rehovot, que significa amplos espaços abertos. E disse: agora Adonai preparou-nos um espaço e seremos produtivos na terra. Rehovot existe até hoje. E lá existe o maior centro do Oriente Médio de pesquisas científicas, até hoje. Então, é tremendo. Foi no passado e continua no presente. O que nos chama a atenção aqui? Abraão tinha cavado 3 poços.
Isaac cavou 4 poços. Anote isso, Abraão cavou 3. Isaac cavou 4. Você tem que procurar superar o seu pai da fé. Você tem que procurar superar o seu mestre. O bom mestre é aquele que faz o seu discípulo superá-lo. E aí, depois desse evento, dessa perseguição toda, dali Isaac subiu a Beersheba. E olha o versículo 24, quando eu disse que Isaac teve as suas próprias experiências. Você percebeu que ele foi pacífico, ele não discutiu? Ele cavava o poço, o pessoal discutia, ele saía, ia, cavava o povo, ia, era intolerante com ele, ele saía e cavava outro, e assim Deus foi prosperando ele. E aí o versículo 24 diz: Adonai apareceu-lhe na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tema, pois estou com você. Eu o abençoarei e aumentarei os seus descendentes por causa de meu servo Abraão. Olha o versículo 25. Ali ele construiu um altar e invocou o nome de Adonai. Ou seja, ele orou. Naquele lugar, ele armou uma tenda e os servos de Isaac cavaram um poço. Mais um poço. Em Beersheba. Sheva significa 7. Então, pode ser que o lugar se chama Beersheba, simbolizando 7 poços que foram cavados naquela região por Abraão e Isaac. O que nós aprendemos aqui? Abraão e Isaac deixaram a sua marca naquele lugar. Versículo 32. Mesmo dia, os servos de Isaac chegaram e lhe disseram a respeito do poço que havia cavado: encontramos água. Por isso, ele o chamou Shivá, 7. Daí, o nome da cidade ser Beersheba, poço da 7, até o dia de hoje. Ok? Então, irmãos, Isaac, ele teve as suas próprias experiências com o Eterno. Agora, ainda em Gênesis 26, vamos para um outro nível da palavra de Deus. Na tradição judaica, existe uma expressão que chama Maaseh Avot Siman Labanim. Maaseh Avot Siman Labanim. Que significa? As experiências dos patriarcas prenunciam o futuro dos descendentes. Ou seja, aquilo que aconteceu com os patriarcas vai acontecer com os descendentes dos patriarcas. É interessante. Vamos dar um exemplo para achar passar, Raíssa. Abraão desce ao Egito. E aí o povo de mal sequestra, o Eterno faz, fere o Egito com pragas. Aquilo que aconteceu com os patriarcas, depois aconteceu
com o povo de Israel. O povo de Israel também não desce ao Egito, lá eles são maltratados e Deus faz com que eles saiam de lá por causa das pragas que ele inflige sobre Faraó, da mesma forma. Aqui, em Gênesis capítulo 26, nós temos a mesma coisa. Só que diferente. Nós vimos que o povo filisteu, quando ele desce a Gerar, Isaac, por causa da fome, o povo de lá não maltratou, não sequestrou, né, a Rebeca, não maltratou eles, mas o que eles fizeram? Os invejaram. Invejou a Isaac por causa da prosperidade dele. E aí, o que fizeram com ele? O expulsaram. O que aconteceu? Onde aconteceu isso? Então, esse evento aqui simboliza um outro exílio, um outro cativeiro. Não é o cativeiro egípcio como o de Abraão. Esse evento aqui simboliza o cativeiro babilônico. Na Babilônia, os judeus não foram maltratados. Tanto que muitos ficaram lá, muitos não voltaram para a terra de Israel depois que o rei Ciro permitiu construir o templo novamente. Muitos ficaram lá, ficaram muito prósperos lá. E não havia perseguição. Mas, na Babilônia, eles eram invejados por causa da sua prosperidade. Então, eles sofriam intolerância, que é um dos nomes do poço. Olhando para Gênesis 26, o Eterno projeta para algo mais futuro ainda, mais profético ainda. E aí os sábios vão dizer que Gênesis 26 aponta para o que aconteceu na Espanha e Portugal, na época da Inquisição. Lá, por que eles foram expulsos? Principalmente na Espanha, por causa da prosperidade deles. Quais eram os cargos que os judeus ocupavam na Espanha, na época? Era a alta cúpula. Era as universidades, era a medicina, era o direito, só cargos elevados. E aí, o que a Espanha faz? Expulsa os judeus por causa da sua prosperidade. Intolerância, inimizade, igual o nome dos postos. Tá? E os rabinos vão dizer que Gênesis 26 também aponta para o que aconteceu na Alemanha nazista. A mesma coisa. Por que esse ódio todo de Hitler contra os judeus? Porque os banqueiros eram judeus. Então, Hitler odiava os judeus. Os judeus ocupavam a nobreza na Alemanha. E eram muito prósperos lá. E não queriam também sair da Alemanha nazista. E isso é um erro dos judeus também. E o Eterno permite que aconteça certas catástrofes por amor ao seu povo. Porque os judeus chamaram Berlim de Jerusalém. Isso é um insulto ao Eterno. O nome onde ele colocou, a cidade onde ele colocou o seu nome. Os judeus começaram a dar o nome dos seus filhos nomes alemães, e significa assimilação. Então, a nação judaica estava correndo sério nisso. É que começou a intolerância, a inimizade, a perseguição e a expulsão dos judeus da Alemanha. Então, quando nós, a vida dos patriarcas, sempre nós temos que ter esse olhar também. Esse outro nível de interpretação. As experiências dos patriarcas prenunciam o futuro dos seus descendentes. Amém? E agora, para nós
concluirmos, vamos para Hebreus 11, onde nós temos a citação de Isaac na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, 20. 9 também menciona ele, pela fé, residiu temporariamente na terra, como se não fosse sua, vivendo em tendas com Isaac e Jacó, que também deveriam receber o que lhes fora prometido. Versículo 20. Especificamente falando de Isaac, diz assim o escritor aos Hebreus: pela fé, pela confiança, Isaac, nas bênçãos sobre Jacó e Esaú, fez referência a acontecimentos futuros. Então, o escritor aos Hebreus focou aqui na bênção que Isaac deu a Jacó e a Esaú. O foco aqui foi sobre a bênção. E essa bênção fez referência a acontecimentos futuros, ou seja, que ainda não aconteceram. Por isso que a fé de Isaac foi ressaltada. Então vamos para a bênção, que é algo tremendo. Vamos voltar para Gênesis, para a gente concluir. Gênesis 27. Gênesis 27, 28. A bênção de Isaac a Jacó. Aqui tem um segredo fantástico. É uma pérola. Gênesis 27, 28. Portanto, que Deus dê a você o orvalho do céu, a riqueza da terra, grãos e vinho em profusão, que os povos os sirvam e nações se curvem diante de você, que você se torne senhor de seus parentes, que os descendentes de sua mãe curvem-se diante de você. Seja amaldiçoado todo o que o amaldiçoar, e abençoado quem o abençoar. Então nós temos a bênção do orvalho do céu, a riqueza da terra, grãos e vinho em profusão, que os povos sirvam, que as nações se curvem diante dele, e que ele se torne senhor dos descendentes de sua mãe. E que seja amaldiçoado quem o amaldiçoar, e que seja abençoado quem o abençoar. Então essa foi a bênção de Isaac para Jacó. E aí, depois chega Esaú chorando, porque ele desprezou a bênção, aí Jacó pega a bênção, como nós conhecemos a história. Nós temos outra porção onde a gente foca nisso. E aí agora vamos ver a bênção que Isaac dá a Esaú. Está em Gênesis 27, mas o versículo 39. Isaac, seu pai, respondeu: aqui está, né, a bênção que Esaú pediu. Sua casa será da riqueza da terra e do orvalho do céu acima. Você viverá pela espada e servirá seu irmão. Porém, quando você se desprender
arrancará o jugo de seu pescoço. Então, essa é a bênção que Isaac deu aos dois. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhezinho aí, eu não sei se você percebeu. Vamos lá para a bênção de Jacó de novo. Portanto, que Deus dê a você o orvalho do céu primeiro, tá vendo? E depois a riqueza da terra. Agora, para Esaú, sua riqueza será, sua casa será da riqueza da terra e do orvalho do céu acima. Primeiro a riqueza, depois o orvalho do céu. Qual que é o simbolismo do orvalho do céu e, dependendo da versão, da gordura da terra ou da riqueza da terra? Orvalho do céu significa que o espiritual deve ser o objetivo. O orvalho do céu. O espiritual deve ser o objetivo. Por isso que ele dá essa bênção específica para Jacó. O espiritual deve ser o seu foco principal. O espiritual deve ser o seu objetivo. E a riqueza da terra? A gordura da terra? Um meio para alcançar o espiritual. Então, para Jacó, Isaac diz, olha, o espiritual deve ser o seu objetivo. E a riqueza da terra nada mais é um meio para você alcançar esse objetivo. Por que Isaac inverte para Esaú? Porque Esaú representa o materialismo na cultura judaica. A pessoa materialista. Então, por isso que ele começa com o material para Esaú. Mas Isaac não deixa de abençoá-lo. Olha, você vai ser próspero, você vai ter bênção, prosperidade, riqueza. Você deve canalizar a sua riqueza para alcançar o espiritual, Esaú. E para Jacó, que simboliza o espiritual já, ele já pode dizer, olha, você vai ser abençoado, o seu objetivo deve ser sempre o espiritual e a sua prosperidade deve ser um meio para alcançar esse fim, que é a espiritualidade. Então, há uma diferença aqui na bênção dos dois. De Esaú também temos um segredinho aqui, ó. Você viverá pela espada e servirá seu irmão. Porém, quando você se desprender, arrancará o jugo de seu pescoço. Ou seja, Esaú, o materialismo, Esaú que simboliza Roma também, o Império Romano, ele só vai dominar quando Jacó fracassar no seu objetivo, que é buscar aquilo que é espiritual. Ou seja, o mundo greco-romano, o mundo materialista só vai imperar, só vai arrancar o jugo, só vai se desprender quando Israel falhar na sua espiritualidade. Tá? Então, é um segredo aí da bênção de Isaac aos seus filhos Jacó e Esaú. E você vê um carinho tão especial de Isaac para com Esaú, que vale a pena até ressaltar. Gênesis 25, 27 diz assim: os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador habilidoso, um homem que vive no campo.
Ao passo que Jacó era um homem pacato, que vivia em tendas. E aí, quando você pega pregações de pastores e pregadores que desprezam a cultura judaica, o contexto judaico, você vê a aberração. A ponto de achar até Jacó meio afeminado. Dizer, ele vivia muito na tenda, vivia colado na mamãe, vivia só em casa. Jacó gostava de coisas domésticas, de cozinhar. E Esaú não, Esaú já era homem, bruto, rústico e sistemático, era caçador. Mas o contexto original e verdadeiro, esse Jacó habitava em tendas, aqui era a tenda de estudo da Torá. Porque já havia o estudo das coisas de Deus, já no tempo de Isaac. Essas tendas aqui são chamadas a tenda de Shem, de onde veio os semitas. Então, aquilo que eles receberam de Adão, Adão recebeu de Sem, ele transmitia para aqueles que queriam servir a Deus de verdade. Então, essa tenda aí era a tenda de estudo. Era a tenda para conhecer mais a Deus. E Esaú, olha só, Esaú tornou-se caçador habilidoso. A mesma expressão de Nimrod. Nimrod se tornou poderoso, caçador diante dos homens. Ou seja, Esaú ele era habilidoso em enganar as pessoas com as palavras. Caçar com a palavra, conquistar as pessoas com a palavra. É a persuasão, não é o poder de persuasão. Então, esse que era o contexto aqui. E o versículo 28 diz assim: Isaac preferia Esaú, pois ele gostava de caçar, e até o Targum Onkelos, que é a versão aramaica do texto hebraico, Onkelos vai dizer justamente isso. Esse caçador habilidoso aqui é que ele enganava até o seu próprio pai com palavras. Então, Isaac preferia Esaú, pois ele gostava de caçar, e Rebeca preferia Jacó, porque Rebeca já sabia quem seria o herdeiro, quem daria continuidade no chamado de Abraão, que era Jacó. Ela que recebeu diretamente do Eterno a revelação, que dentro do seu ventre eram 2 reinos e que o maior serviria ao menor. Então ela entendeu. Por isso ela tinha essa preferência por Jacó. É fato que, dentro da cultura judaica, quando você vai estudar isso aqui, os rabinos ensinam que você nunca deve ter um filho preferido. Nunca, nunca. Só deu problema. E aí eles dão esse exemplo aqui de Jacó e Esaú e dão o exemplo de José com seus irmãos. Que deu problema também, porque Jacó preferia José e deu a ele uma túnica colorida, diferente dos irmãos. Tá. Mas por que Isaac preferia Esaú? E aí há uma explicação judaica para isso. Os rabinos ensinam que Isaac sabia que ele era perverso, mas que também tinha um grande potencial para o bem se ele fosse corrigido. Então, a intenção de Isaac em preferir a Esaú é porque ele via potencial em Esaú, mesmo sabendo que ele era perverso. Sabia que ele tinha potencial e se ele fosse corrigido, ele seria muito usado por Deus também. Então, daí a explicação por que ele focava tanto em Esaú. E é claro, nenhum pai quer ver o seu filho perecer. Ele pode ter 2, 3, 4, ele não quer que nenhum deles vá para o caminho errado. Então, Isaac, quando viu que Esaú ia para o caminho errado, ele
focou mais na educação de Esaú, para que ele não perecer. Igual Abraão, né, orando a Deus por Ismael, falou: Eterno, Ismael esteja na sua presença. Foi um pedido de Abraão, né? E, para a gente finalizar, a segunda bênção que Isaac deu para Jacó, antes dele ir se casar com Raquel, antes de ir para Labão. Aí é Gênesis capítulo 28, versículo 3. É fantástico. Gênesis 28, 3. Essa bênção é fantástica. Eu acredito que seja até essa bênção aqui que o escritor aos Hebreus estava mencionando, porque ela é fantástica. Olha o que Isaac, como que Isaac abençoou Jacó. Que El Shaddai o abençoe, torne você fértil, aumente seus descendentes, até que se tornem uma assembleia de povos. Como é que está aí na versão de vocês? Multidão de povos. Assembleia de povos, ou multidão de povos. Em hebraico aí, assembleia é carralo. E o que é carralo? Carralo é a palavra hebraica para eclésia do grego, ou eclesia do grego, que significa igreja. Igreja. E povos, goim, povos. Ou seja, Deus vai, através dos patriarcas, montar a igreja de vários povos. A bênção aqui de Gênesis 28, 3. Assembleia de povos, uma igreja de nações. Está aqui, Gênesis 28, 3. O evangelho descrito aqui. Então, eu acredito que até sobre essa bênção que o escritor aos Hebreus menciona Isaac. Amém, irmãos? Então, este é o nosso estudo de hoje sobre a vida do patriarca Isaac. Eu acredito que nós aprendemos muito aqui, muito mesmo. Aprendemos de Isaac o auto-sacrifício, oração, vida de oração, fé, experiência pessoal com o Eterno. Então, irmãos, que o Eterno nos dê um Shabbat Shalom, um sábado de paz e até o próximo estudo, em nome de Yeshua.